Queridos, quando Jesus diz aí em Mateus 6, versículo 24, que ninguém pode servir a dois senhores, na verdade ali Jesus nos dá um entender de que há um outro Senhor além de Deus, né? Fica parecendo, não que há um outro Senhor além de Deus. Mas no coração do homem pode sim reinar um outro Senhor além de Deus. Não existe, mas eu posso fazer de alguém meu Senhor que não seja Jesus, que não seja o próprio Deus. Então ele nos dá esse entender. Nos dá o entender de que também esse outro Senhor aí, ele é servido por alguns e talvez servido até por muitos. Talvez muitos estejam servindo a este outro Senhor. O certo é que esse outro Senhor aí tem o poder de disputar o amor de Deus no coração do homem. Ele tem esse poder. E muitos cristãos aí têm servido mais a esse outro Senhor do que ao Deus verdadeiro, ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós vemos lá também no Antigo Testamento que o povo de Israel ali muitas vezes deixava de estar adorando ao Deus verdadeiro para estar adorando a deuses pagãos, né, como Baal e outros. Temos como exemplo ali, no reinado do rei Acabe, quando o profeta Elias ali desafia o rei, desafia os seus 450 profetas de Baal, que era um deus pagão. E olha o que é que o profeta Elias vai dizer ali, em 1 Reis 18, versículo 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Nós temos também um outro exemplo em Josué, com Josué 24, versículo 14 e 15. Quando Josué também reúne todo o povo ali e vai dizer assim: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a palavra de Josué para aquele povo ali que queria adorar outros deuses, né? Queriam adorar deuses que os pais deles haviam servido além do Eufrates, e também aos deuses dos amorreus em cuja terra eles estavam ali habitando. E aí Josué diz: olha, vocês podem servir a esses deuses, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 14 e 15. Então a gente vê ali, queridos, que tanto Elias como também Josué, eles encurralam o povo, né? Eles colocam o povo contra a parede. Ou vocês servem a um ou a outro. Não pode estar servindo aos dois ao mesmo tempo. Qual é o Deus que vocês querem servir? Qual é o Deus que vocês querem que seja Senhor nas vossas vidas? E ali tanto Elias como Josué vai justamente colocar o povo contra a parede, para que eles tomassem ali uma decisão. O que não dá, meu irmão, é para continuar como está. É isso que eles estavam querendo dizer. O que não dá é para continuar como está, servindo aos dois ao mesmo tempo. E Jesus vem nessa mesma linha de Elias e Josué. Vem nessa mesma linha. Jesus, ele nos coloca numa situação também contra a parede, para que nós possamos tomar uma decisão. E é por isso que ele vai dizer em Mateus 6, versículo 24: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores. Agora, que outro Senhor é esse que Jesus está falando, querido? Que você pode estar servindo e eu em algum momento posso estar servindo também. Ele está dando essa palavra aqui para crentes. Ele não está dizendo para o ímpio, para aquelas pessoas que estão no mundo sem compromisso com Deus, não. Ele está dizendo isso aqui para crente, para aquele que é cristão, para aquele que tem Jesus na sua vida, para aquele que acreditou nele. Então este outro Senhor, ele vai justamente revelar aqui nas suas palavras no versículo 24, quando ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro.
Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então esse é o outro Senhor que Jesus está aqui dizendo que não devemos estar servindo. O dinheiro, as riquezas. Em uma outra versão vai dizer mamon. Não podeis servir a Deus e nem a mamon. Quem que é mamon? É uma pessoa? Não. Mamon não é uma pessoa. Mamon no hebraico lá quer dizer dinheiro, quer dizer riquezas. Então tem traduções que colocou riquezas, outra colocou dinheiro e tem uma outra, a Revista Corrigida, que traz a palavra mamon. Não é um deus do dinheiro, não é uma divindade, não é uma personalidade. Então Jesus está aqui justamente colocando essa situação que nós não podemos estar servindo a Deus e nem ao dinheiro. Porque tem pessoas que é serva do dinheiro e não o contrário. O dinheiro que tem que ser servo nosso. Nós devemos utilizar do dinheiro para ajudar as outras pessoas, para promover o reino de Deus, claro, para atender às nossas necessidades, primeiramente, né? Agora, este outro Senhor do qual Jesus está falando, que é o dinheiro, ele coloca como um Senhor que disputa o amor de Deus em nossos corações. Muitos têm feito do dinheiro o Senhor de suas vidas e fazem tudo pelo dinheiro, meu irmão. Tem pessoas que fazem tudo pelo dinheiro. Cristãos que escandalizam o Evangelho porque justamente são corrompidos pelo dinheiro. E o pior é que querem servir a Deus, mas não querem abrir mão desse amor, desse apego ao dinheiro. E o pior ainda é que muitos cristãos não abrem mão até mesmo daquele dinheiro que é ilícito, daquele dinheiro que é ganho de forma desonesta. Recebe a proposta desonesta e ama tanto o dinheiro que esquece que até é servo de Deus. O que vale é ter dinheiro, seja de qualquer forma, de forma lícita, de forma ilícita, desonesta. O que importa é ter muito dinheiro no bolso, muito dinheiro na conta. E aí Jesus está dizendo, ninguém pode servir a dois senhores. Não faça do dinheiro o senhor da sua vida. Não faça do dinheiro o senhor da sua vida. E quando ele diz ninguém pode servir a dois senhores, é porque tem muitas pessoas tentando servir aos dois ao mesmo tempo. Está tentando servir a Deus, está na igreja, mas ao mesmo tempo está servindo ao dinheiro, fazendo tudo pelo dinheiro, se corrompendo por causa do dinheiro, vivendo em prol do dinheiro e não em prol da vontade de Deus. Felizmente podemos constatar isso aí no meio político. É muito evidente no meio político isso. Quantos cristãos foram eleitos e depois que ganharam foram corrompidos pelo dinheiro? Tudo pelo dinheiro, meu irmão. O dinheiro é a única coisa que tem o poder de disputar o amor de Deus no coração do homem. É por isso que lá em 1 Timóteo 6, versículo 10, vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que o dinheiro é raiz de todos os males, porque o dinheiro por si só ele não é ruim, se ele for bem usado. Jesus, inclusive, precisou de dinheiro no seu ministério. Você vai ver que mulheres que tinham condições, que tinham dinheiro, ajudaram o ministério de Jesus. Nós precisamos do dinheiro para o nosso sustento, precisamos do dinheiro até para ajudar o outro, precisamos do dinheiro até para fazer a obra de Deus. Então, o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor a ele, o amor ao dinheiro, sim, é a raiz de todos os males. Não é à toa ali que Jesus vai dizer que muitos colocam o dinheiro como senhor de suas vidas. Por isso que ele vai dizer, não podeis servir a Deus e nem às riquezas. E nós temos um exemplo na Bíblia. Nós temos um exemplo ali bíblico de alguém que queria servir aos dois senhores ao mesmo tempo. Queria servir a Deus e queria servir ao dinheiro, queria servir às riquezas. Tudo ao mesmo tempo. Mas Jesus coloca essa pessoa contra a parede. E ele teve que tomar uma decisão. Infelizmente nós sabemos ali que a decisão que ele tomou foi de servir ao dinheiro, de servir às suas riquezas, de se dedicar a elas
e abriu mão de Deus, abriu mão de estar seguindo a Jesus. Você conhece assim alguém? Alguém que por conta do dinheiro se afastou da igreja, por conta do dinheiro abandonou a Deus, por conta do dinheiro está vivendo uma vida totalmente longe da presença do Senhor? Infelizmente, tem muitos, né? Tem muitos que têm se veredado aí por esse caminho. Mas Jesus ali, quando coloca ele contra a parede, ele toma a decisão infeliz, né, de seguir e servir ao dinheiro. É que Jesus vai dizer: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Porque a maioria coloca sua confiança na instabilidade do dinheiro que ele tem, na instabilidade das riquezas. Não são todos, não é 100%, mas a maioria sim. E a história da pessoa que eu estou falando, que tem aí esse exemplo na Bíblia, que é a história conhecida como do jovem rico, ali em Mateus 19, versículo 16 em diante. Vai justamente dizer que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe então Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe então o jovem: tudo isto tenho observado. O que me falta ainda? Olha, veja que alguma coisa o incomodava. Ele tinha consciência de que lhe faltava alguma coisa, porque senão ele não estava ali insistindo com Jesus. Senhor, é como se ele dissesse assim para Jesus: Senhor, eu sinto que o meu coração não é todo teu. Eu sinto que parte de mim está afastado de ti. Eu sinto que preciso encher-me mais do Espírito Santo. Eu sinto que eu preciso encher o meu coração mais da tua presença. É como se ele estivesse dizendo isso em outras palavras, né? Que ele vai dizer: Senhor, tudo isso eu tenho observado, eu tenho guardado todos estes mandamentos, mas o que me falta ainda? Jesus, que tem o poder de sondar os nossos corações, e ele sondou ali, enxergou o que faltava na vida daquele jovem. Aí Jesus vai dizer a partir do versículo 21: se queres ser perfeito, então vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Uma decisão triste, querido. Triste. Decisão triste que o jovem rico tomou ali naquele momento. Jesus coloca diante dele o que faltava. Não é que Jesus está mandando todos nós vendermos tudo o que temos e dar para os mais necessitados, e dar para os outros, não. Mas se você tem tanto amor ao dinheiro assim, às coisas que você tem, é recomendável até fazer isso mesmo. Porque é melhor você desfazer do que tem aqui na terra e ganhar o céu, do que você ir para o inferno com tudo que você tem. É essa a mensagem que Jesus está dizendo. Se as coisas que você tem, se a riqueza que você tem, você coloca o seu coração nela, é melhor que você desfaça dela então, para que você possa ganhar o céu, me aceitar como Senhor e Salvador, me seguir, e você terá um tesouro no céu. Do que você com toda essa riqueza, colocando o coração nela, deixando de me servir, deixando de fazer a minha vontade e ir para o inferno. O que adianta? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em uma outra passagem, Jesus vai dizer isso. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ter toda a riqueza do mundo, mas perder a sua alma? Então, a gente vê ali uma decisão muito triste tomada pelo jovem rico. Uma decisão muito triste, mas muito real nos nossos dias. Quantas pessoas você vê tomando a mesma decisão do jovem rico? Ele, pelo menos ali, ele teve caráter. Ele foi sincero.
Diante de Deus, diante de Jesus ali, o jovem rico foi sincero. Ele não ficou fingindo ser uma coisa sem ser. Infelizmente, nós vimos muito isso nos nossos dias. Pessoas querendo enganar a Deus, tentando mostrar uma coisa que não é. Nós não apoiamos a decisão ali errada do jovem rico, mas nós admiramos a sua postura, meu irmão. Admiramos a postura de alguém que não quis estar ali brincando de ser crente, tentando enganar a Deus, querendo mostrar ser uma coisa que não era. Pelo menos ele teve caráter para mostrar para Jesus que realmente ele preferiu seguir o dinheiro. Ele deu as costas para Jesus, voltou e foi administrar a sua riqueza, porque ele amava muito o dinheiro, amava muito a sua riqueza, amava muito o que ele possuía. Ele não amou Jesus ao ponto de renunciar a essas coisas. Então, Jesus enxerga, identifica o que o afastava dele, e ele infelizmente toma essa decisão triste. Mas o que me chama a atenção aqui é que ele foi sincero. Ele não ficou ali tentando enganar Jesus. Tá bom, Jesus, vou ver o que é que eu posso fazer e tal, e ficou enrolando, né? O jovem rico ali, ele não quis em momento algum ser hipócrita diante do Senhor. Mas infelizmente é o que mais nós temos visto nos nossos dias. Nos nossos dias nós temos visto muita hipocrisia. E para nossa tristeza, nós temos visto muito isto no meio cristão, nesse mundo afora. Muita hipocrisia. Pessoas que estão se promovendo em cima do nome de Deus, em todas as áreas, né? Desde a área de louvor, de cânticos, desde a área em todas as áreas, queridos. Você vai ver pessoas no meio cristão, né, nas igrejas, se promovendo às custas do nome de Deus. Muita hipocrisia, principalmente no meio cristão. Nós podemos ver homens e mulheres ali que se dizem de Deus e vão usar justamente o nome de Deus para estarem se promovendo e ganhando muito dinheiro para usar nas suas próprias vidas, mas não para usar na obra de Deus. E uma coisa que a gente vê na Bíblia que Deus não tolera é a hipocrisia. Deus quer que você venha para o lado dele, vá para o lado dele. Mas mesmo se você não quiser ir para o lado dele, não fique em cima do muro sendo hipócrita, fingindo ser uma coisa que não é. Vá logo para o lado de lá. Ou você seja quente ou você seja frio. Jesus vai dar essa palavra aqui em Mateus 15, versículos 7, 8 e 9. Jesus vai dizer assim para aquele povo, nos seus dias: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Jesus chama de hipócrita, hipocrisia. Porque muitos estão honrando a Ele com seus lábios, né? Bendizendo a Jesus, bendizendo ao nome de Deus, dizendo eu sou de Jesus, com os lábios. Mas Jesus está dizendo, mas o seu coração está longe de mim. O coração desse povo está longe de mim. Eles me honram com os lábios, mas os seus corações, o coração deles, seus corações estão longe de mim. O que é que Deus espera de nós? Arrependimento, meu irmão. Agora, se nós não quisermos nos arrependermos, que é um direito nosso, Deus não está obrigando você, mas Deus está convidando, Jesus convida. Se não quisermos nos arrependermos, Ele espera que sejamos pelo menos sinceros diante dele. Ou uma coisa ou outra. O que não dá é para ficar em cima do muro tentando enganar a Deus. A sinceridade de ser muitas vezes hipócrita e desonesto, ela não vai te salvar. Você não vai ser salvo pela sinceridade. Eu sou de Deus, eu faço coisas erradas, mas pelo menos eu sou sincero diante de Deus. Certo. Você não vai ser salvo. Infelizmente, vai para o inferno porque não houve arrependimento. E sinceridade não salva ninguém. Você tem que se arrepender para ser salvo. Mas para aquele que é sincero,
mesmo não arrependido ainda. Deus tolera mais de um dia você vir a se arrepender do que aquele que fica ali fingindo uma coisa e sendo outra. Pelo menos ali você não ficará sendo tão desprezível e abominável diante dos olhos do Senhor. Você sendo sincero. Pode haver uma chance, em qualquer momento, para você. Jesus vai dizer isso lá em Apocalipse 3, versículo 15 e 16, ele vai dizer assim: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Mas assim porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Presta atenção quando Jesus diz assim: quem deras fosse frio ou quente. Claro que ele quer que você seja quente. Quente é estar do lado dele. Ele não quer que você seja frio e vá para o mundo viver as coisas do mundo. Ele quer que você esteja ao lado dele, quer que você seja quente. Mas ele diz assim: quem deras fosses frio ou quente. Como assim quem deras fosses frio? Ele está indo contra a hipocrisia. Porque no versículo seguinte, versículo 16, Apocalipse 3,16, ele vai dizer assim: agora porque tu és morno, e nem és quente, e nem és frio, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Aquela pessoa que diz que tem Jesus, mas não vive Jesus em sua vida, não vive as palavras de Jesus na sua vida, esse está sendo morno, meu irmão. E Jesus está dizendo: eu estou a ponto de vomitar. Jesus não vomitou, mas ele está a ponto de vomitar essa pessoa da sua boca. No dia do juízo, se essa pessoa não tiver mudado, ele vai vomitar. Porque é um pé na igreja e outro no mundo. É um pé na igreja tentando agradar a Deus, ali fazendo a obra, se envolvendo nos ministérios, se envolvendo nas coisas de Deus, mas ao mesmo tempo tem o outro pé no mundo, fazendo um monte de coisa errada, se corrompendo por causa do dinheiro, se corrompendo por causa dos prazeres carnais. Este é o morno que Jesus está a ponto de vomitar, e chegando naquele dia, se você não tiver se arrependido, se você não tiver mudado de vida, vai ser vomitado. E aí ele está dizendo: olha, antes você fosse frio ou você fosse quente, deseja que seja quente. Mas se não quiser ser quente, não fique em cima do muro não, porque isso é detestável. Isso é desprezível aos olhos de Deus, aquela pessoa que fica ali tentando enganar, fingindo ser. Não sei se você já vivenciou isso. Uma pessoa que você sabe qual é a intenção dela, você sabe o que ela quer, você sabe quem é ela, e ela está ali fingindo ser outra pessoa na sua frente para conseguir o que ela quer. Você daria mais valor se ela fosse sincera com você. Olha, fulano, eu estou aqui, meu desejo é isso. Você pode ou você não pode. Agora, se você ficar fingindo uma coisa para tentar conseguir outra, não resolve, não adianta. Então ele deixa claro, justamente nessa passagem aí, que ele admira mais quem toma a decisão de ser quente ou frio do que aquele que fica no estado morno, querendo agradar os dois lados, quer agradar um e a outro. E é por isso que ele vai dizer lá em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores. Porque quando você quer servir a dois senhores, você se aborrecerá de um e amará mais ao outro, ou você se devotará mais a um e desprezará ao outro. Por isso que ele dá essa palavra aí. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ninguém pode servir a Deus e às riquezas. Você quer servir a Deus e ao diabo ao mesmo tempo. Você está agradando mais ao diabo do que a Deus. Porque o diabo está aplaudindo o que você está fazendo. Mas como estamos falando aqui do dinheiro, e Jesus coloca o dinheiro como Senhor no coração de muitos aí, que estão recebendo esse senhorio do dinheiro, então não sirva aos dois. Se você quer servir, sirva a Deus, sirva a Jesus. Ou então, sirva logo ao dinheiro, como fez o jovem rico. Mas tome uma decisão, tome uma postura. E a nossa torcida aqui é que você venha para o lado de Deus, para o lado do Senhor Jesus. Não faça do dinheiro o Senhor da sua vida, querido. Não viva para o dinheiro.
Tem pessoas que o seu prazer na vida é somente ganhar dinheiro, 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 dinheiro. Não tem outro prazer na vida a não ser ganhar dinheiro, muito dinheiro. O seu maior prazer na vida deve ser sempre o de fazer a vontade de Deus. Você é cristão? Você é uma pessoa cristã? Então, esse deve ser o seu maior prazer na vida. Agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Dinheiro é secundário, dinheiro é consequência. Dinheiro é consequência das bênçãos de Deus, dinheiro é consequência do seu trabalho, do seu empenho, do seu esforço de correr atrás. Mas não tenha por maior prazer na sua vida o ganhar dinheiro. Porque não é isso que Deus quer. Deus não quer que você faça do dinheiro Senhor no seu coração. Mas que você possa ter como maior prazer na sua vida estar fazendo a vontade de Deus. E quem ama o dinheiro dificilmente agrada a Deus. Quem ama o dinheiro dificilmente vive para fazer a vontade de Deus. Ele está ali para fazer a vontade dele mesmo. E parece uma máquina, não para. A cada minuto ele quer estar ganhando mais dinheiro. É por isso que Jesus vai dizer lá em Mateus 19, 23. Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus não está aqui condenando a riqueza. Quando Jesus disse aqui é porque a maioria dos que têm dinheiro, dos que são ricos, eles colocam o seu coração naquela riqueza. Vivem mais para a riqueza e para ficar cada vez mais rico. Não vivem com o propósito de fazer a vontade de Deus nas suas vidas. Que é isso que Deus quer. É isso que Jesus quer também. Ninguém está falando aqui que é proibido ser rico, que o rico não vai para o céu. Tem muitos ricos que vão para o céu, meu irmão. Muitos ricos. E a Bíblia, em momento algum, ela diz que aquele que é rico deve deixar de ser rico. Você vai ver aí, por exemplo, em 1 Timóteo 6, versículo 17, o conselho que Paulo dá ali para Timóteo com relação aos ricos daquele lugar onde Timóteo está pastoreando. Paulo não diz assim para Timóteo: Timóteo, diga aos ricos que deixem de ser ricos. Não, olha a palavra que Paulo vai dar. 1 Timóteo 6, 17 até o 19. E eu vou estar concluindo. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos. Olha só, aí você já vê que ele não diz assim, que deixem de ser ricos. Não, que eles não sejam orgulhosos. Exorta aos ricos do presente século que eles não sejam orgulhosos. E nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que eles pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Esse é o conselho. Ele não está dizendo, deixem de ser ricos. Não, que sejam generosos, que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras. É isso que a palavra de Deus aconselha. Você tem, glória a Deus que você tem muito, mas que você possa usar tudo que você tem para promover o reino de Deus. Que você possa usar tudo que você tem para a glória de Deus, não para a sua própria glória. Então não faça do dinheiro o Senhor da sua vida. Não viva para o dinheiro, mas viva para Deus, para fazer a vontade de Deus. Use o dinheiro para agradar mais a Deus do que a você mesmo. E aí você vai ter realmente uma vida abençoada. Eu vou encerrar deixando aqui o versículo de 1 Timóteo 6, versículo 10, onde diz ali que o amor ao dinheiro, o amor, não é o dinheiro em si, mas o amor dispensado ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a toda a sua família.